Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que estejam bem, não é? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, graças a Deus. E agora nós vamos trazer uma reflexão da palavra do Senhor a respeito de algo muito importante que nós temos que diariamente fechar as portas. Então nós vamos ler uma passagem bíblica que se encontra aqui. Pegue a sua Bíblia, se você puder. Se encontra aqui em Isaías, capítulo 39, e o verso 1. E aí a Bíblia diz assim: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que vieram em tua casa? Ou melhor, que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixaste lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até teus filhos que procederam de ti, eles os tomarão para que sejam núcleos do palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois haverá paz e segurança em meus dias. Nós podemos observar que essa mesma passagem, essa mesma escritura que nós acabamos de ler agora, ela vai estar também em segundo a Reis, no capítulo de número 20, a partir do verso 12. Essa mesma escritura que nós lemos aqui. Muito bem. E aí nos chama a atenção, sabe, é o cuidado que nós temos que ter em fechar a porta. Como assim fechar a porta? Olha só. O rei Ezequias adoeceu. Vamos passar essa passagem, né? Assim por cima levemente. Adoeceu e aí teve doente, aquela coisa toda. E Isaías, Deus mandou Isaías trazer uma mensagem a ele. Isaías trouxe a mensagem. Deus curou. Ficou bom, restabeleceu. Muito bem. E aí, nesse intuito, o rei de Babilônia, querendo, né, fazer apoio político, aquela questão de apoio político. Então eu vou lá, né, mostrar que me preocupei com a doença dele, mostrar que estamos juntos, somos amigos. E aí mandou mensageiros, né? Mandou mensageiros, e o nome do rei era Merodach-Baladã, né? Baladã, Merodach-Baladã. E aí ele disse que enviou mensageiros, aquela coisa, presentes, mil presentes. E aí quando chegam os mensageiros do rei Merodach-Baladã, quando chega lá de Babilônia, né? Ezequiel, sabe, fica feliz. Só que tem um detalhe, a fé dos babilônicos era uma fé em ídolos, em estátuas, né?
era uma fé que não era no Deus de Israel. A fé de Ezequias é uma fé voltada para o Senhor dos Exércitos. Ou seja, era para ter recebido? Sim, era para ter recebido. E era para quando os mensageiros chegassem, o que Ezequias tinha que fazer? Toda a glória, toda a honra é do Senhor. A riqueza que ele tinha alcançado, a riqueza que os pais de Ezequias construíram, os reis antes dele, era uma riqueza que Deus, era o Senhor que havia proporcionado. Não era a força do braço, sabe? E aí o Ezequias, quando chegam os presentes, acredito que presentes maravilhosos, caríssimos, não é? Ora, presente de um rei para outro rei poderia ser coisa simples. E ele agora vai mostrar, como o povo que não conhece o Senhor, ele vai mostrar as riquezas. Muito bem. Era para ele apresentar o Senhor, porque a verdadeira riqueza não é o ouro. A verdadeira riqueza não é a prata. A verdadeira riqueza é ter o Senhor. Porque você tendo o Senhor Jesus na sua vida, você tem o ouro, você tem a prata. Né? E você tendo o ouro e a prata e não tendo o Senhor, você não tem absolutamente nada. Porque aí entra o que está escrito, né? Juntai tesouro no céu, onde a traça, onde a ferrugem, onde o ladrão não consegue destruir, não consegue minar, não consegue roubar. Né? Então, isso foi que ele não fez. A aliança entre eles, tudo bem. Mas quando chegassem os mensageiros, eles diziam, olha, a minha riqueza, a glória do meu palácio, eu devo tudo isso ao Senhor. Porque o Senhor dos Exércitos, ele ia contar os testemunhos, contar inclusive como ele ficou curado, né? Daquela enfermidade que a Bíblia diz que era mortal, mas aí o Senhor curou e acrescentou mais 15 anos de vida. E aí, aí a Bíblia vai nos apresentar aqui, no verso 2, né? Que chega, no verso 1, chegam os mensageiros, ele agora abre a porta, recebe, e ao invés de ele dizer assim, vamos fazer um culto, vamos adorar o meu Senhor, vocês vêm de longe, eu tenho agora o meu Senhor, e dá glórias e honra ao nome do Senhor Jesus, do seu Deus de Israel, Deus dos Exércitos. Né? E era essa a missão de Ezequias. E às vezes nós estamos na mesma situação. Às vezes nós estamos na mesma situação. Chega uma pessoa na nossa casa, uma pessoa que não tem a mesma fé, não tem o mesmo ensinamento, adora, serve a outros deuses. E nós abrimos a porta para essa pessoa. E essa pessoa entra, aí come, aí dorme, e aquela coisa toda. Nós abrimos a porta também do nosso quarto, não é? Né? Eu conheci casos de pessoas que quando chegam numa casa, né? Quando chegam numa casa e que saem, aquela casa era uma casa de paz, era uma casa de alegria, e a partir daquele momento fica mal contente, mal briga, porque naquela pessoa tinha na vida dela espíritos, né? Naquela vida tinha espíritos malignos. E aí, quando aquela pessoa chegou e você bem recebeu, botou para dentro, você abriu a porta. E aí você, mulher, eita, deixa eu ver tua cama, deixa eu ver teu quarto. Não, meu quarto tá lá, não vou apresentar para você. Né? De forma educada, desvia a pessoa. Não, outro dia, mulher, hoje não, hoje tá um negócio assim bagunçado, lá vai, não dá certo. Mas não abre a porta da tua casa. O teu quarto é onde você dorme. O teu quarto é onde você repousa. Imagina se fica um espírito ali. Imagina se fica um espírito ali dentro do teu quarto e quando você vá dormir à noite, o espírito comece a perturbar. Foi o que aconteceu com esse menino aqui. Ele, ao invés de glorificar o Senhor, de apresentar o Senhor para os visitantes que chegaram, para os mensageiros, né, falar da grandeza do Senhor, pregar, anunciar. Não, ele foi compactuar.
Ele foi compactuar. Chegou por exemplo, trazer aqui um exemplo. Chega um meu amigo aqui para me visitar. O meu amigo não é cristão. De repente ele chega para mim, não, eu vou tomar uma cervejinha, eu tomar aqui. Eita, faz aí. Amigo, calma, calma, calma. Você veio, estou feliz em recebê-lo, mas a prática que você tem lá fora, não dá certo aqui. Gosto de você, mas eu tenho uma fé. E aí o que é que a gente faz? Aí, não, para agradar o amigo. Não vamos agradar o amigo, não, porque o amiguinho... E aí a gente começa a aceitar coisas, não é? Que a palavra do Senhor não concorda conosco. Nós começamos a passar a mão na cabeça, nós começamos a deixar que aquela influência, que os embaixadores de Babilônia nos influenciem. Mas nós temos é que influenciar pelo poder do Senhor. Nós temos é que influenciar pela palavra do Senhor. Então aí, para não ficar com raiva de mim, eu aceitei que eles aqui fizessem um churrasco regado a bebidas, regado a tudo que tem direito. Eu sou cristão, mas eu não posso. E aí você desagrada ao teu Senhor. E aí você desagrada aquele a quem você deveria estar louvando e enaltecendo o nome do Senhor. E quando aquela visita vai embora, o que é que deixa então? Deixa uma situação difícil. O que aconteceu aqui? Esse menino não tem problema. Por isso que o título da nosso ensinamento de hoje, feche a porta. Feche a porta do sentido espiritual. Fecha, se guarda. Né? A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra o sangue, não é contra a carne, principados, potestades e dominadores. Então nós sabemos que existe. Então nós temos, chegou, receba bem, só não pode apresentar tudo que você tem. Aí a pessoa entrou, foi no quarto das crianças, aí foi no quarto, no meu quarto, foi andou a casa todinha e fez aquela coisa. Aí quando a pessoa vai embora, aí você me pergunta, mas a pessoa tem a culpa? Não, a pessoa não conhece o Senhor, a pessoa não conhece Deus, não é? Então na prática do mundo que ela vive, já tem um espírito que acompanha ela. Ela vai estar num canto e vai ter espíritos que acompanham. E aí o que é que acontece? Quando a pessoa vai embora, né? O que é que fica? Aquele espírito vai ficar na sua casa. Aquela casa que tinha paz até então, aquela casa que tinha prosperidade, aquela família que não brigava, a partir daquele instante, aquele espírito vai atuar, porque você abriu a porta. Você não teve a sabedoria de falar da grandeza do Senhor, de fazer uma oração, por exemplo. Chegou, vamos fazer uma oração aqui, né? Levanta as mãos, junta todo mundo ali, dá uma mão ao outro, e você faz aquela oração, em nome de Jesus, está repreendido todo mal, toda a força negativa, filho, em nome de Jesus, e você usa a autoridade do nome do Senhor. Você não fez isso, você abraçou. E aí tudo que foi proposto, não é? Eita, ele chegou ali, vamos ali, vamos aqui, vamos por... Tudo que foi proposto, você abraçou. Foi o que aconteceu aqui. Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Verso 39, capítulo 39, verso 1, de Isaías. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente, que já tinha convalescido. Abri. Ai, eu vim te visitar. Né? E aí a Bíblia diz no verso 2 que Ezequias se alegrou muitíssimo. Se alegrou. Alegrar com a visita do outro é uma coisa. Manter-se na posição de servo de Deus, manter-se na posição da sua fé é outra coisa. Abrir-se. Não, vamos, porque vamos. Não é? Eu fiz uma viagem uma vez e quando eu viajei com algumas pessoas a trabalho, né? Somos a trabalho. E quando chegou naquele lugar, aquelas pessoas chegaram para mim e disseram assim: ei, pai, tu tá longe de casa. Nós temos saído do estado
aqui da Paraíba, temos ido a um outro estado, tu está longe de casa. Ninguém te conhece aqui, não. Eu sei que tu é irmão. Olha só, olha que propósito. Eu sei que tu é irmão, mas aqui a gente pode, ninguém está vendo, vai ficar só entre a gente. Está tudo amigo aqui. Aí eu olhei para ele e disse, de fato. Mas só que porque eu sou irmão, né? Eu sirvo ao Senhor lá, aqui eu também continuo servindo. E o meu ponto de vista, né, segundo as Escrituras, é que os olhos do Senhor estão em todo canto. Então eu não sirvo o Senhor de aparência, porque eu estou lá no meu estado, eu sirvo ao Senhor, e agora eu estou em outro estado, aí agora eu vou, né, aprontar, porque ninguém me conhece, mas o Senhor está comigo. Então é justamente isso, né, o que acontece. Você tem que permanecer na sua posição. Você aprendeu que isso que não é correto, isso aqui não é coerente, isso aqui não é uma prática boa, isso você tem que levar para o resto da vida. Mesmo que chegue outro, olha, tu tá equivocado, você tá careta, você tá antigo, você tá ultrapassado. Gente, o tempo mudou, o evangelho agora é outro. E a Bíblia diz que Deus não muda, Deus é imutável, de geração a geração. Tu és Deus. Então, da forma que você aprendeu, né, na linha da santificação, na linha da atenção para com as coisas do Senhor, permaneça. Permaneça. Mesmo, aí chega Paulo e diz, né, mesmo que desça um anjo do céu e anuncie um outro evangelho, seja maldito. Então é isso, simplesmente funciona assim. É preciso, né? É preciso que nós tenhamos sempre o cuidado e nunca abrir a guarda, nunca baixar a guarda, porque o diabo, vosso adversário, está ao nosso derredor e ele não dorme, né? Ele passa 24 horas planejando, arquitetando como é que ele vai pegar a mim e a você. É o que diz o Salmo 91, né? Laço do passarinheiro. Então é preciso ele pedir misericórdia ao Senhor e se afastar dos pontos onde o passarinheiro joga laço. Então veja só, então ele abriu o coração, ele foi mostrou as armas que ele tinha. Olha só, eu tenho aqui tantas espadas, lanças, olha aqui os arietes, olha aqui todos os sistemas, a cavalaria. Fui lá com os estábulos, os cavalos guerreiros treinando. E aí ele foi e também mostrou a casa, o palácio, mostrou o templo, mostrou a riqueza, olha as riquezas inteiras ele mostrou. E aí ele abriu totalmente o seu coração para quem vinha o quê? Vinha olhar. E aí, amados, o que é que acontece? E aí a comitiva, né, da Babilônia foi embora. E aí chega, agora vem a repreensão do Senhor. A questão agora entra a repreensão do Senhor. Não é? Nós tomamos decisões não pautadas pelas Escrituras, pautadas pelas emoções. É preciso deixar de lado as emoções. Gente, é preciso, vou repetir, deixar de lado as emoções. Nós não podemos ser aquela pessoa, não é, que tem sentimentalismo. Não. Nós temos que ser uma pessoa racional diante das Escrituras. Nós temos que permanecer com o que está escrito. Se está escrito, está escrito. Não adianta eu querer agradar a A, a B. Certa vez o Senhor Jesus falou e disse assim, quem quiser me seguir, né, tome a cruz de cada dia. Toma a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade, às vezes, diante da palavra do Senhor, não agrada a A, não agrada a B, não agrada a C. É sua responsabilidade. É você que tem que tomá-la. Não é? Não, mas aquela pessoa foi tão assim, sabe? Em nome dessa fé que ela tem, em nome dessa posição que ela tem, que besteira. Jesus é um só, né? Aquelas conversas que a gente para assim, não é? Que é isso?
Que história é essa? Que coisa mais? E não é. A Bíblia, não é? A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina. O homem que edifica a casa sobre a rocha, pô, e o que edifica a casa sobre a areia. Então nós temos muitas pessoas que na linha da religiosidade edificaram sua casa sobre a areia. Porque na religiosidade eu não tenho profundidade. Estando sobre a rocha, a profundidade é da rocha, mas eu estou sobre a rocha. E essa rocha é o Senhor. Então não posso fugir dos ensinamentos que o tempo passou, porque agora eu vou ser chamado de careta, de otário, de bobão, bobalhão, né? Não posso. O Salmo 91, o Salmo 1, por exemplo, diz uma coisa interessante. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam que ele apresenta 3 posições. Né? E agora, se eu não faço essas coisas, porque não, ali é minha amizade e tal, eu vou ser menosprezado, vou me chamar daquele crente fanático, você é fanático, você... E não é, é o que está escrito. E aí, para poupar a nossa vida espiritual, a nossa integridade espiritual, nós temos que ter um posicionamento. Então, o que acontece aqui? Aí esse camarada chega e diz, aí vem o profeta Isaías, né? Aí pergunta para ele, o que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Né? O que foi que viram em tua casa? E ele foi dizer, viram tudo. Ah, são meus amigos. Né? Você, jovem, você que a mamãe diz assim, ó, não dá certo você andar com aquele rapaz, né, com aquela moça. Ah, são meus amigos, minha mãe. E você é cristã. E os ambientes que você vai para agradar os amigos, as amigas, não condiz com a tua prática de fé. Não condiz com salvos, com salva. Né? Então presta atenção. A salvação é individual, é tua. Mas quem milita no Evangelho deve militar legitimamente por você. Porque eu não posso te salvar, eu posso te ensinar. Eu não posso salvar além de mim, não é? Eu tenho que fazer por onde eu ser salvo. E a salvação vem do Senhor. Então eu tenho que cuidar, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então eu tenho que olhar para mim, continuar com a minha prática de fé e aguardar a volta do Senhor. Aí o que acontece assim? Aí diz aqui, ó. Então disse Isaías, né? Eis que virão dias em que tudo o quanto houver em tua casa, olha só, e o que entesouraram teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Dessas pessoas que tu dissesse que era amiguinho, que tu fizesse um acordo, não é? Ai, de proteção mútua, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Olha essa, porque você não deu glória ao Senhor, porque você não exaltou o nome do Senhor. Não era para ter apresentado nada, ele ia olhar, ia ver a riqueza, e você ia dizer assim, isso aqui quem me deu foi o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso. Mas deixa eu ver a riqueza lá e os teus tesouros. Um outro dia. Tá? E o teu exército, um outro dia, outro tempo. Né? Agora nós estamos aqui nessa nossa conversa, nesse almoço. Mas eu digo ao exército que eu tenho, as armas que eu tenho, a riqueza que eu tenho. Quem deu foi o Senhor dos Exércitos. Ia contar as guerras que o Senhor te fez vencer. Ia falar sobre a enfermidade que o Senhor tinha curado, no caso de Ezequias. Mas ele não. Ele foi mostrar a glória humana. Ele foi querer ter paz humanamente falando. Paz com os babilônicos. Porque é o seguinte, gente. Olha, se você tem um Senhor na sua vida, você tem um mundo. Mas se você tem um mundo e você não tem um Senhor, você não tem nada. Não tem nada. Se você tem um Senhor,
Deus toca no coração de um, de outro, e essas pessoas vêm usada pelo Senhor e te dá abrigo, te ajuda, sabe? Mas se você tem um mundo, as pessoas do mundo não ligam para você, porque você não tem o Senhor. Então, se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. Se eu não tiver o Senhor, eu não tenho nada. Aí, ó, que mais? Verso 7, né? E até os teus filhos, olha, os filhos, netos, né? Pessoas que são da parentela, que procederem de ti, eles o tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Inclusive aqui, se nós formos mais adiante, essa história aqui vai coincidir com Daniel, com Ananias, Azarias e Misael, lá, que foram deportados lá para a Babilônia, né? Isso aí eles eram dessa linhagem aqui, tá? E aí o Ezequias não tinha mais o que fazer, disse, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Boa. Vai fazer o quê? O decreto do Senhor está dado. O decreto do Senhor está fechado. Pois haverá paz e segurança em meus dias. Decreto fechado. É agradecer. Não é? Então, é o que nossa meta, nosso momento, fechar aqui, nosso intuito, é fechar a porta. Fecha a porta. Sabe? Fecha a porta. Não importa se alguém vai te chamar de careta, de cafona. Não importa. Não importa. Você tem uma fé, você tem uma vida. Você tem uma vida. Hoje, nos dias que nós estamos, esquecemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Existem principados, potestades e dominadores. Então são esse mal que vai nos atacar. É esse mal que vai nos atacar. Então, mas para nos atacar, tem que usar o quê? Pessoas. O diabo não vai usar uma parede. Para quê? Para te atacar? Uma parede? O diabo não vai usar uma telha, um tijolo. O tijolo vai dizer o que para você? O tijolo olhou para você, você não presta? Não vai. Vai usar o ser humano. Né? E aí você precisa estar sempre atento, ligado, né? Contra as ciladas, contra as astutas ciladas, contra as setas. Não é verdade? Então, para isso, você tem que fechar a guarda, estar sempre vigilante, sempre em oração, sempre pensando, sempre na posição que Deus te quer. Tá bom? Que Deus abençoe, que você possa aplicar no seu coração esta palavra. Nós temos que estar sempre vigilante, não apresentar a tua casa. Quem vai colocar dentro do teu carro? Você vai colocar uma pessoa dentro do teu carro? Quem? Aí quando a pessoa for embora, a pessoa usada pelo mal, deixar o mal dentro lá do teu carro, dentro da tua casa. Então vamos vigiar, vamos ver onde é que nós colocamos os nossos pés, né? Que Deus abençoe, que você possa sempre ter esse cuidado, essa preocupação de ter uma vida abençoada, uma vida regrada na presença do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima.